E aí, pessoal? Eu entrei e a Paula, que estava comigo, caiu. Não sei onde a Paula está. Vou ter que dar uma paradinha aqui de um segundo para descobrir onde a Paula foi parar, tá bom, gente? Um segundinho. Oi, pessoal. Só para avisar, a Paula está entrando. Ela teve um pequeno probleminha e ela já está entrando. Na verdade, já estava na sala, mas por algum motivo a câmera dela não entrou. Então, ela está só fazendo esse reset e já vai começar. Enquanto isso, estou eu e meus amiguinhos aqui da Disney, estão aqui junto com a gente. Vamos lá. Ô, Boa noite, Paulinho. Léo. Caí. Fiquei nervoso. Ia ficar sozinho aqui sem você. Que bom, que bom. O que 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 bom que houve, você gente? entrou. Você apertou o play e não rolou. Você caiu para mim. Tá tudo bem. Estamos todo mundo aqui já. Já pode falar? Vamos lá. Estamos no ar já com o pessoal. Boa noite, Léo. Boa noite. Boa Vamos lá. noite, pessoal. O pessoal está entrando aqui na sala. Hoje a gente vai falar, convidado aqui, o Léo Martins, da The Florida Lounge. Estou muito feliz por mediar essa palestra, que me interessa muito. Investimento em Orlando. Só que tem essa preocupação, Léo, do pós-Covid, como é que vai ficar o investimento lá. Então é sobre isso que a gente vai falar. Antes da gente começar, 2 recadinhos. O primeiro é que no final, o Léo acabou de me falar que vai liberar um e-book, e isso me interessa também, com 50 lugares incríveis em Orlando. Lugares esses que são fora Disney, fora parque, e que você pode fazer por lazer. Né, Léo? Isso eu quero saber, hein? Isso aí. Preparado com bastante carinho. Então vamos ficar até o final aí. Eu vou apresentar o Léo antes da gente começar a fazer perguntas. Sintam-se à vontade também para perguntar. O Léo Martins é formado em informática, MBA em finanças, pós-MBA em Harvard Business School, é CEO broker da The Florida Lounge. Para quem não sabe, no Brasil tem o direito de usar a marca da maior construtora dos Estados Unidos, que é a Lennar. Tive a oportunidade de ir até Orlando, conhecer alguns empreendimentos bem incríveis, né? E ficar com gostinho. E a gente vai falar um pouquinho com o Léo. Ficou hospedada, né? Você ficou hospedada no em uma das minhas Gate. casas. Você acredita? Meu marido e minha filha falam o tempo todo. Betina fica, mãe, lembra a casa? Porque, além de ser linda, né, toda já pronta, né, ela vem toda pronta, o condomínio é incrível, toda a estrutura, né, já do jeito que o brasileiro gosta. Então, agradecer mais uma vez aí a confiança e estou feliz de entender um pouquinho mais de como vai ser esse cenário pós-Covid. Léo, você que sabe mais, fala um pouquinho aí da The Florida Lounge, do trabalho. Vamos lá. Primeiro, obrigado pela generosidade das palavras. Você e minha mãe poderiam conversar. Vocês falam bem, né? Cara, eu acho que melhor do que eu falar do The Florida Lounge, porque eu sou suspeito, né? Assim, eu sou um dos pais, né? Tem 2 pais, né? E tá até na moda, né? Que é a relação homoafetiva, né? São 2 pais. E aí, ao invés de eu falar, eu peguei um vídeo que é do vice-presidente da Lennar, que é a maior construtora, como você falou, dos Estados Unidos, ele falando da gente, porque eu tive o prazer de conversar com ele essa semana,
e a gente fez uma conversa parecida com essa, né? Ele também dando as impressões, tanto dele quanto da Lenar, em relação ao futuro de Orlando e a dinâmica de construções, e ele foi muito generoso também nas palavras. Então eu vou dar um play aqui. Legal, que a gente entende melhor. Vamos lá. A Florida Lounge é uma operação que é basicamente feita sobre 4 pilares principais. Uma é ser um cordão umbilical que conecte a Lenar ao Brasil e os clientes brasileiros, para que haja um fluxo de informação, tanto de vinda, um fluxo de informação correto e adequado entre nós e os clientes brasileiros. O segundo pilar seria um pilar de embaixada. Florida Lounge, para a gente, representa uma embaixada cultural, uma tradução cultural do formato americano de fazer trabalho, imbuído em formato brasileiro de fazer trabalho. Nessa tradução cultural feita Florida Lounge, para que a gente possa encontrar um meio termo que seja agradável. O terceiro pilar principal seria o de laboratório. A gente utiliza o Florida Lounge como uma oportunidade de testar pré-lançamentos, testar promoções que vão ser lançadas a nível mundial. A gente testa isso. Florida Lounge. Então é um ambiente menor e concentrado. E fica mais fácil fazer a experimentação. O quarto seria talvez o mais importante, que é a proteção ao consumidor. Não tem, eu acho que deu um eco, né? A forma mais adequada, né, Léo, da gente falar isso o Lobo Mal na história da Carochinha. O Lobo Mal, ele anuncia suas intenções antes dele chegar. Ele canta a musiquinha, eu sou Lobo Mal, Lobo Mal, Lobo Mal. Pego as criancinhas para fazer mingau. Mas no mundo dos adultos, o Lobo Mal nunca anuncia as suas intenções. Ele é muito mais disfarçado. Então é importante que a gente tenha uma condição de ter uma presença no Brasil e proteger os nossos clientes do Lobo Mal, principalmente em momentos como esse, em que há ansiedade no ar e aparece um Lobo Mal a cada esquina. Então isso permite com que a gente tenha esse tipo de presença e esse tipo de escudo à volta dos nossos clientes. Léo, acho que é bom repetir só o início, né? Ficou melhor no final? Ficou. A culpa foi minha, eu tinha que ter dado mute no meu microfone. Mas, assim, em outras palavras, para a gente não ter que, de repente, fazer todo mundo ouvir tudo de novo, a gente tem o prazer de ser a única empresa do mundo a ter a marca da maior construtora dos Estados Unidos licenciada para a gente, tá? Então, no Brasil, a gente fala no nome da construtora, isso é muito legal. E, obviamente, isso eleva a nossa responsabilidade, né? Léo, fala um pouquinho para quem não conhece, aonde fica o The Florida Lounge no Brasil, o que vocês... onde a gente pode até encontrar, porque o espaço é tão bacana, né? Vocês criaram uma logística até de receber as pessoas. Verdade. É engraçado que a gente acaba não falando, a gente começa a falar sua pergunta é bastante pertinente. A gente tem duas lojas, são 2 lounges imobiliários, né, que nós criamos, mas que não tem nenhuma cara de imobiliário, porque não é essa a intenção, né? Nossa intenção, na verdade, é informar, é levar informação de qualidade para quem quer saber alguma coisa sobre investir ou morar na Flórida, e para isso, a gente tem uma loja no Rio Design Barra, no Rio de Janeiro, e no Shopping Vila Lobos, em São Paulo. Então, a gente está nas 2 principais capitais. A gente tem o time que está no horário do shopping, quando o shopping estiver aberto. Né? Vai abrir, vai reabrir. Agora está 24 horas, só que não no shopping, na internet. Online. Né? Mas a gente está nesses 2 shoppings, a gente tem um time bastante qualificado, que entende bastante do business e do que é viver aqui. Porque a gente tem, obviamente, a representação da construtora, a gente tem o nosso core business, que é a questão imobiliária, mas a gente ajuda com absolutamente tudo. Eu quero que o meu filho estude, eu quero abrir uma conta, eu quero abrir uma empresa, eu quero imigrar, quem é um advogado de imigração, como abre uma empresa, como abre conta. Tudo isso a gente tem, ou a gente faz, ou a gente tem um parceiro que faça, mas a gente monitora.
né? A gente garante que está tudo funcionando, que está tudo legal, da maneira que a gente, com carinho, que a gente acha que tem que ter, né? Tem uma diferença cultural, o Paulo falou isso no início, não é fácil, a diferença cultural. Assim, o americano é muito rude na forma de falar, mas ao mesmo tempo ele é muito gentil, é um paradoxo, né? E a gente às vezes é muito doce, a gente também não é tão gentil. Então, cultura, e cultura é cultura, não tem explicação, não tem tradução. Mas a gente precisa saber que na hora que eu falo com a construtora, eu falo de uma maneira, na hora que eu falo com o brasileiro, eu falo de outra maneira. Então eu fico nessa brincadeira. A construtora grita, eu faço carinho para tentar chegar no mesmo lugar. O cliente grita, eu volto para cá e a gente faz carinho para tentar chegar no mesmo lugar. Então essa tradução cultural, ela é muito importante e ela tira a atenção de um processo que é para ser um processo bacana, é para ser um processo prazeroso. Afinal, assim, hoje eu estava até conversando de manhã, cara, com um cliente que foi presidente de uma seguradora. Então, cara, além de ser muito inteligente, só sabe fazer conta, né? E aí fez conta daqui, conta dali, planilha daqui, planilha dali, todas perguntas extremamente inteligentes, mas no final estava falando, cara, mas é uma casa na Disney. A gente não pode esquecer disso, né? Assim, você vê, tá todo mundo desempregado, eles vieram ficar aqui comigo, né? Porque a Disney está fechada, então eles estão aqui. Né? Então, eles vieram todos participar aqui desse bate-papo, mas no final é isso, assim, tem uma magia também. Eu moro e eu falo isso para todo mundo. Eu tenho o privilégio de morar na cidade mais feliz do mundo. A gente aqui é contaminado. Você esteve aqui, você viu a dinâmica. Quantas vezes? A gente é contaminado o tempo inteiro por essa felicidade, por essa alegria, né? Então, é muito bacana, e é muito bacana poder fazer essa tradução, mostrar um investimento que a gente acredita que faz sentido e que tem o seu lugar no mundo. É óbvio, não é o único investimento, a gente defende muito a questão de todo mundo construir um portfólio, mas é bacana, é uma casa na Disney. Muito top. Mas algumas pessoas entram, né, na loja, questionam se o mercado de pessoas estrangeiras comprando nos Estados Unidos é grande, se é comum brasileiro investir em imóveis nos Estados Unidos. Então, fala um pouquinho dessa costuma, né? Eu tenho uma enquete já com resposta aqui, aproveitando o gancho, que tem a ver, né? Qual o percentual de turistas internacionais na cidade de Orlando? Né? 76% dos participantes acham que há turismo internacional, responde por 10% do total do turismo em Orlando. Bom, vou aproveitar para falar de tudo. Vou falar disso, vou falar do... Tá. Primeiro, assim, é muito comum uma pessoa que entra na loja, e muitas vezes a pessoa ela é atraída para dentro da loja pelo letreiro, por ver algo escrito Flórida. Muitas vezes acontece também do cara acabou de visitar ou a Flórida, ou Miami, outra cidade, ou visitou Orlando, e entra e vê aquele negócio dentro do shopping, fica curioso e entra, né? Porque o stand de vocês é muito bacana também, né? Ele é aconchegante, ele assim deixa a pessoa livre. Então não é uma coisa realmente de compra, de sentar ali, realmente bater um papo, ver se o empreendimento é para você, né? A conversa de vocês existe propósito. Isso que eu me identifiquei, porque eu sou chata com isso. E aí eu vejo que vocês nos bastidores são pessoas que se preocupam se a pessoa de fato precisa ter um negócio lá, como ela vai ter. Ajudar até, eu vi você naquela vez que eu fui, você ajudando pessoas que não eram clientes, resolvendo problemas de pessoas que se meteram em furada em investimento, e você sem, mas como você vai me ajudar? Vou te ajudar porque eu sou assim, vocês são assim. Então isso humaniza muito o trabalho de vocês, assim, bem bacana. E aí encanta esse lance da loja, né? A gente costuma brincar que a gente gosta de gente, né? Então, gostar de gente é isso, né? A gente tem que ajudar, independente de qualquer negócio, a gente acredita que volta, de uma forma ou de outra. Então, exemplo engraçado, a pessoa que você viu a gente ajudando, e ela realmente ficou num corner, olha como é que é a vida, está comprando a segunda casa. Olha. E essa segunda casa, ela está comprando com a gente, ela já indicou uns 3 amigos. Então, você vê que essa energia volta. Mas a gente também não está preocupado com isso, né? Sim. A gente não tem essa preocupação de moeda de troca. A gente faz o que tem que fazer, né? E cada um dá aquilo que tem de melhor. Então, se a pessoa depois não indicar ninguém, ela está ótimo. Assim, ela, lá no cantinho, ela sabe que a gente, de alguma forma, contribuiu com aquele... Mas isso não esquece, né? Em algum momento, se alguém perguntar sobre isso, ela vai lembrar. Vai estar lá, cliente, né?
Vai estar lá. Feito com todo o carinho e tal. Eu concordo, mas a pergunta que você fez sobre se é comum investir em imóveis nos Estados Unidos, mais alguém faz isso, essa é normalmente, eu não vou dizer que é a primeira pergunta, porque a primeira pergunta é o que a gente vende dentro do stand, né? É café? Como não tem cara de nada? Tem gente que entra para comprar café. Tem um cara que acabou virando um grande amigo, que ele entrou porque lavou o carro, foi lavar o carro. Aí o cara dá uma volta no shopping. Esse cara já comprou 2 casas e uma empresa. Mentira. E ele foi lavar o carro. Né? Foi lavar o carro no shopping, não tinha nada para fazer, comprei. Foi dar uma volta e saiu com uma casa. Né? Tem um outro que na eleição foi jantar com a família e acabou que não votou, ia almoçar, estava esperando o restaurante, entrou na loja, almoçou, voltou. Então, assim, essa dinâmica ela é meio louca, mas tem essa pergunta, ela sempre acontece, que é um medo, e é um medo natural, que as pessoas têm de, putz, ninguém fez isso, eu vou fazer. Será que eu vou ser o primeiro? Eu vou correr o risco? Então, eu preparei, assim, a ideia desse bate-papo é a gente ficar que nem a gente está agora, né? Sem nenhuma caretice de PowerPoint, mas tem algumas horas que ele tem seu lugar no mundo. Então, eu vou botar aqui um slide e vou tentar não ser... Compartilhar aí, né? Eu vou botar ele aqui para a gente fica pequenininho, que fala do que é o mercado... Aí, dá um ok aí para... Né? Então, assim, isso é um slide sobre o mercado internacional nos Estados Unidos, né? Para a gente entender, só a gente está pensando em investir em imóvel, a gente é maluco, não é maluco, tem mais gente fazendo, né? E aí você vê o seguinte, 5% do mercado americano é venda para estrangeiro. Então, a gente está falando de 78 bilhões de dólares, 183 mil casas foram vendidas para estrangeiro em 2019, né? Então, assim, ou seja, nós não estamos sozinhos. Tem mais gente fazendo isso. Aí a próxima pergunta natural é, tá bom, mas quem está fazendo, né? E aí, disparado nos Estados Unidos inteiro, o chinês e o canadense. Eles são os grandes campeões de compras, mas com algumas características. O chinês compra muito a costa oeste, que está próxima, né, da China. O canadense gosta de água, então ele está nas bordas, né? O mexicano está muito concentrado ali na Califórnia, né? Porque é divisa, né? Divisa ali, né? Pois é. E repara, nós somos o 6º nos Estados Unidos, com 2% do total. Mas, assim, a gente é 2% de um bolo grande. Mas se a gente for dar uma afunilada e pensar só na Flórida, primeiro, a Flórida ela representa 20% dos 5%. Né? Ou seja, 1/5 do investimento estrangeiro que flui para os Estados Unidos vai para a Flórida. E ela é quase o dobro do segundo colocado, que é a Califórnia. Né? Então, assim, a Flórida ela é relevante nesse processo. Quando a gente pensa aqui na Flórida, nós somos o segundo. A gente tem 9% do total do investimento da Flórida. O canadense ganha disparado da gente, mas aquele comentário que eu fiz para você, o canadense gosta de água. Então ele está na borda, ele está nas praias, né? E aí, quando a gente pensa em Orlando, nós ganhamos de todo mundo. Ou seja, 20% do investimento estrangeiro na cidade de Orlando é feito por brasileiros, né? E aí eu vou pegar, vou deixar de grandão de novo, e vou pegar carona no resultado da enquete. A enquete, né? 76%. O resultado da enquete, assim, deve ter bastante gente que falou com a gente, porque não é comum, né, ter 76% que acham que é 10% de turistas estrangeiros aqui em Orlando. O mais comum é a resposta ficar em torno de 60% a 70% de estrangeiros. Mas a resposta certa é essa. Tá? 90% do turismo de Orlando ele é de americanos. Né? O curioso é que isso foi previsto pelo Walt Disney em 1966. Quando você pega o vídeo, né, o Walt Disney ele morreu em 69, né? Ele não viu o Magic Kingdom pronto. O Magic Kingdom ele faz 50 anos no ano que vem, então ele começou em 71, e no ano que vem vai ter uma mega festa. Na verdade, são 2 megas festas, porque o Walt Disney faz 50 anos, eu faço 50 anos,
E a gente tem um combinado legal, a gente tem um combinado super bacana. O Walt Disney não, que faz é o Magic Kingdom. É o Magic Kingdom. O Magic Kingdom, eles vão dar o espaço e eu vou levar os convidados. Então, o combinado está bacana, é um combinado justo, mas o ponto é, em 66 ele fez o pitch de venda, né? O que vai ser esse projeto? E ele falou, olha, eu escolhi Orlando porque os nossos visitantes vão de carro. E você vê o seguinte, em 2019, a gente não tem um número ainda, 2018, a gente não tem um número de 2019 ainda, porque o número só sai em maio. 2018, a gente teve 75 milhões de turistas. Dos quais 45 vieram de carro. Então, é relevante. E 68 milhões eram americanos. Né? Então, os números são bacanas. E isso explica um pouco... Mas por que... a pergunta até é minha, né? Estou aqui já furando as perguntas. O que faz com que Orlando seja melhor? Por que não investir em Miami, Nova York, outros lugares assim, Léo? E aí eu vou obviamente, para o meu... Espero ser meu último PowerPoint, para não ficar de novo careta esse bate-papo. Não, legal. O Orlando, o momento de Orlando é um momento bastante especial e único. Então, os fundamentals, né, do mercado de Orlando são bastante relevantes. Você vê, a população de Orlando, ela cresce 227% mais rápido que a média nacional, né? E quando a gente pensa nesse crescimento, e a gente pode imaginar, poxa, ele está crescendo por conta do mercado de turismo, então, de repente são profissionais de um nível um pouco mais baixo, ou na base da pirâmide, mas o que a gente vê com a posição que Orlando está ganhando é que isso não é verdade. Na verdade, a gente tem um fluxo de profissionais de altíssima qualidade vindo para Orlando, para todas as indústrias. Né? A maior fabricante de armas dos Estados Unidos tem a matriz em Orlando. Né? E, curiosamente, o prédio fica do lado de onde vai ser o Parque Novo da Universal. Né? A gente é a 5ª maior área metropolitana dos Estados Unidos. Né? Você vê, em 2018, nós tivemos 60 mil novos moradores. E aí, quando a gente olha o nosso crescimento de trabalho, a gente cresce 132% mais rápido que a média nacional. Então, isso tudo faz com que o mercado imobiliário seja um caldeirão. Né? A gente tem um déficit hoje habitacional na casa de mais ou menos 7 mil casas, ou seja, faltam 7 mil casas para que a gente consiga atender de forma saudável a demanda. Então, isso, obviamente, faz com que o fluxo de investimento de quem investe em imóveis como uma ferramenta de aluguel, o fluxo está acontecendo para cá. Né? Você vê, são 800 empregos novos por semana. Caramba! 800 famílias chegando aqui. Então, e aí o mercado de aluguel é uma loucura, porque faltando 7 mil casas, esses caras têm que morar em algum lugar. Lotado, Né? Então, você tem uma demanda, assim, um inflacionamento, né, do aluguel que é espetacular. Antes, obviamente, do momento que a gente está vivendo, a gente tinha um desemprego de 2,8%, mas a gente costuma brincar, quando a gente olha aqui, minha crença é que os 2,8% não queriam trabalhar. Porque o que eu conheço de gente com vaga não preenchida é enorme, porque não consegue alguém qualificado para o trabalho. Então... eu escuto muito, já vi matérias sobre isso, né? Sobre desemprego não, sobre falta de profissionais qualificados em diversas áreas aí. Não, a gente tem situações engraçadas, né? Em todo lugar do mundo, você tem construção, né? Se o cara que está lá construindo, né? O peão lá, né? Faz uma coisa errada, ele toma uma bronca. Aqui tem que tomar cuidado, porque se der uma bronca muito forte, ele vira chicote e vai embora. Não. E atravessa a rua está empregado. Então, você tem que falar com ele com muito carinho, né? Elogiando o erro e tentando convencer ele a desentortar a parede. Né? Então, a dinâmica aqui, ela vem assim, pelo menos nos últimos 5 anos, é muita loucura. É muita loucura, gente o tempo inteiro chegando.
Você está falando, né, das casas de temporada, né? Tanto turista que vai para aí, impressionante, né? Que faltam casas. Né, fiz essa experiência incrível. Não tem como eu escolher o hotel agora da próxima vez que eu for. É a quinta vez que eu vou, a segunda vez que eu vou para casa. Né, as 2 últimas eu fui, não tem jeito. Mas, além de tudo, né? Conforto, né? Todas as possibilidades, facilidades. A gente sabe, assim, o turismo só cresce e não para, né? Uma inovação constante na cidade de Orlando. A gente tem que falar da Disney, não tem jeito, tem muita coisa vindo também a mais aí nos parques, não só da Disney, né? Todos eles, Universal, que vai fazer com que mais e mais turistas cheguem até aí. Fala pelo menos algumas construções assim, que estão programadas para esse ano. Eu sei que né, teve o Covid. Na verdade, sim, a gente vai falar daqui a pouco da questão do Covid, porque eu acho que é onde todo mundo tem mais curiosidade, né? Uhum. Então, eu vou fazer o seguinte, só para eu pegar o teu gancho, eu vou andar um pouquinho de slides aqui para frente, tá? Porque a gente vai falar um pouco de turismo aqui. E aí eu vou pegar a tua pergunta, eu vou trabalhar em cima desse gráfico. Esse gráfico, eu vou mudar eu e você de posição, eu vou jogar a gente para cá. Opa. Só para te dar uma informação de uma enquete aqui, se as pessoas que estão presentes aqui com a gente já pensou em investir em imóveis em Orlando, e a gente já tem 40% dos participantes que já investem, então bem legal, já investem em casa. Legal, desafiante conversar com quem já está lá. Né? Mas assim, se a gente pegar aqui esse gráfico, a ideia dele foi mostrar a crise de 2008, 2009. E você repara que em 2008, no início da crise, a gente quase bateu o recorde de turismo. Né? Por muito pouco, a gente não bateu. E no ápice da crise, que foi 2009, a gente não perdeu 5% de turismo. E a partir daí, todo ano, Orlando bateu recorde atrás de recorde. Né? Então, a gente sai em 2009 com 46 milhões, 2017 com 72 milhões e 2018 com 75 milhões. Né? E aí, voltando para a pergunta que você fez, esse crescimento ele tem tudo a ver com investimento. Né? Então, teve um investimento maciço. Teve, ali no final de 2009 para 2010, teve a primeira fase do Harry Potter. Só para entender o que essa primeira fase foi, a Universal cresceu 25% só com Harry Potter. E foi a hora que a Disney falou, peraí, eu preciso buscar uma franquia que possa ter tantos fanáticos, né? E aí a Disney escolheu Star Wars como sendo a franquia que ela investia, inaugurou agora, quase em cima do problema, ela fez as inaugurações, né, da área nova do Star Wars. Eu não tive nem tempo foi logo depois. Já foi, tá absolutamente lindo o lugar, né? Incrível, né? Mas isso tudo, então assim, esse crescimento todo, ele tem a ver com investimento. Então teve o Harry Potter, que foram várias fases, depois você teve o Avatar no Animal Kingdom, você teve no SeaWorld algumas montanhas-russas que inauguraram, né? O aeroporto ampliou, ele tinha 35 milhões de capacidade de passageiros, ele foi para 45 milhões, né? Então, isso tudo foi o que aconteceu. A sua pergunta foi o que vai acontecer, né? E o que vai acontecer, o que nos impressiona, porque tem muito mais do que para trás. Então, no ano que vem, a Disney, além de ter uma mega festa, a gente tem certeza que a Disney vai botar muito dinheiro para os seus 50 anos. Depois de uma crise como a que a gente está tendo agora, mais ainda, né? Porque ela precisa fazer a curva voltar a que era. Né? Então, no ano que vem tem os 50 anos. A Disney vai inaugurar a montanha-russa do Tron, que já existe em Xangai e é considerado o brinquedo com maior sucesso. É o maior, não tem um negócio, tem uma marca, não tem grande aí, não sei se é a mais rápida, a mais alta. Eu acho que ela é mais rápida, mas eu também... Mas eu não tenho certeza. Sei lá, eu li alguma coisa sobre ela. Mas todo mundo fala assim, maravilhas dessa montanha-russa. Bem, eu não fui, mas todo mundo que foi adora. Vai no Epcot, você tem uma montanha-russa do Guardião das Galáxias, que vai nascer lá.
Tem um brinquedo novo do Mickey e da Minnie que lançou, mas nem deu tempo. Nem deu tempo de fazer porque teve a paralisação. Tem um trem que está vindo de Miami para Orlando, que vai ficar pronto. Esse trem vai trazer 3 milhões de passageiros de Miami para cá. Quanto tempo esse trajeto? Dizem que vai ser 3 horas, mas não está muito certo ainda. Não vai ser super rápido, tá? Mas vai ser super confortável. É super confortável, outra opção, vai pegar carro, vai demorar 4 horas, só correndo até dá para fazer menos. Mas... E ele cai dentro do aeroporto, no aeroporto vai ter o esquema para você escoar para a cidade toda. Então, a estrutura está muito bem montada. Mas tem uma outra, em 2022, o aeroporto quase dobra de tamanho. Então, ele vai sair de 45 milhões para 85 milhões, mais os 3 milhões de trem. Então, a gente está falando de quase 90 milhões de possibilidade, né, no aeroporto. Fora, lembra, tem 45 milhões vindo de carro, que já vem hoje de carro. Então, você tem um potencial muito grande. Você tem algumas montanhas-russas e áreas do Harry Potter ainda crescendo. Estão crescendo. O World está fazendo mais montanha-russa. Né? Então, deve ter a maior montanha-russa do mundo, fora dos parques, que vai ficar ali na International Drive. Eu ainda não vi o projeto aprovado na prefeitura. Eu já vi todo o marketing do projeto, mas eu ainda não vi a aprovação. Então, eu ainda sou muito comedido em falar desse projeto especificamente. Claro, claro. Quando a gente faz matemática, tá? Quando a gente faz matemática, tudo que já... tem mais. Desculpa. A Universal anunciou um parque inteiro novo. Né? Sim, Fica pronto em 2023 para 2024. E se você olhar no mapa, a área do parque novo é maior do que a área que existe hoje, com 3 parques e os hotéis. Né? Então, ela é gigante. Né? Então, por aí você vê o que essa indústria está imaginando para a cidade. E a gente tem 2026, a Copa do Mundo, Orlando é uma cidade sede, e 2028, ou seja, quase 10 anos de distância da onde nós estamos agora, né, a gente tem o centenário do Mickey. Ô, Léo, a gente está numa época maravilhosa, né, de investimento, porque assim, são anos de coisas novas, de atualizações, de investimento na cidade, e não vai existir crise em Orlando, né? Não vai existir outro Na verdade, a gente é otimista, né? E exatamente. É difícil morar em Orlando e não ser otimista, né? Lembra? A gente está na cidade mais feliz do mundo, né? Então, a gente tem que ser coerente. Isso é impressionante, né? Você chega em Orlando, tem gente do mundo inteiro, você não consegue esbarrar com alguém em parque, na entrada, que não esteja no clima, né? Que vai te brigar contigo. Não, e se chegou mal-humorado. Outro dia eu tive uma reunião, eu estava tendo uma reunião com um cara que estava azedo. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte: vai para o Disney Springs, fica umas 2 horas lá, depois a gente conversa. Porque, sabe, maravilhoso. É impossível não se contagiar, mas é óbvio que a gente tem o desafio de uma mudança de paradigma, né? Então, a gente, obviamente, não sabe o que vai acontecer quando os parques abrirem. Né? Eu acredito, então é minha crença, que na mesma velocidade que a gente caiu, a gente vai voltar. Essa é a minha crença, que é o que chama de curva em V. Né? Eu acho muito, assim, eu acho que vai abrir a porteira, sabe? Abriu a porteira. Eu acho que as pessoas estão todas muito agoniadas, né? Mas, por outro lado, a Disney e a Universal, elas são extremamente responsáveis, né? Então, eu acho que elas vão colocar medidas de proteção e de cautela, mesmo que sacrificando um pouco o volume de pessoas no parque, para segurar essa onda. Mas quando a gente olha o cenário que a gente tem e a gente pensa que, tá bom, como é que vai funcionar a partir de agosto? Vamos botar um pouquinho mais ali na frente, né? Primeiro, obviamente, a gente reza e torce para que tenha um remédio, uma vacina, né? Que apareça logo, seja fácil. Na hora que isso acontecer, eu acho que a vida volta como era antes da gente dar pause na vida e ficar todo mundo preso em casa. Mas quando eu penso em Orlando, e eu penso na característica do americano, né? E que a gente tem casas de férias que não dependem dos parques,
né? As pessoas vão para as casas como o carioca vai para Búzios e o paulista, de repente, vai para o Guarujá, para tirar férias, né? E a gente ainda tem a Disney, né? Mas, a despeito disso, eu acho muito pouco provável que, no primeiro momento, o americano queira fazer um voo internacional para tirar férias com a família. Vai ter um certo medo de entrar num avião, né? As companhias aéreas vão ter um desafio, eu acho que maior do que o desafio dos parques. Por exemplo, já eu vi uma reportagem de uma companhia aérea, estavam falando, a companhia aérea ela vai usar o distanciamento social. O cara falou, meu amigo, dentro do avião não faz diferença. Não faz diferença, né? Então, o nosso entendimento é que a gente vai ter uma restrição do americano de ir passar férias num voo internacional. Se a gente pegar 2021, por exemplo, a Itália está fechada para turismo o ano inteiro, anúncio do governo, né? Então, o americano que estava pensando em viajar com a família para a Itália para tomar vinho, vai ter que ir para o Epcot, na Itália do Epcot, tomar vinho lá. Não tem jeito. E aí, quem é o grande... Agora, se a gente for pensar na costa leste, quem é o grande competidor de Orlando em relação ao turismo interno, né? O competidor de Orlando é Nova York. E está o caos, né? Exatamente. Então, é o epicentro ali, né? Eu tinha uma agenda de viajar esse ano com as minhas filhas para Nova York, para que elas fossem ver as peças da Broadway, porque elas estão mocinhas, já estão adolescentes, então era a hora delas conseguirem ir com um pouco mais de maturidade. Quando elas foram, elas eram muito pequenininhas. E elas já falaram, pai, esse ano não, né? Vamos brincar em outro ano, porque nesse ano vamos fazer outra coisa. E a gente tomou a decisão de ir para Nashville, né? Então a gente realmente acredita que Orlando vai ter uma demanda bastante acentuada. Agora, tem um monte de perguntas que a gente não consegue responder ainda, né? Mas, assim, não dá para a gente acreditar que é um caminho positivo. Sempre, né? Tem uma enquete aqui, também um resultado de enquete, né? Qual o percentual dos trabalhadores de Orlando são direto ou indiretamente ligados ao turismo? Qual a porcentagem que as pessoas votaram, né? 60% acham que apenas 20% dos trabalhadores de Orlando são ligados ao turismo. Eu não sei. Tá certo. Na verdade, esse número está absolutamente certo. Hoje, a Orlando, como a gente viu lá na apresentação, é um celeiro de geração de emprego de alta qualidade. Então, a gente tem uma área de pesquisa científica que está arrebentando aqui em Orlando, a área de saúde em Orlando. Os dois principais empregadores de saúde empregam mais de 100 mil pessoas em Orlando. A gente tem uma cidade chamada Lake Nona, que está próxima do aeroporto, que é um centro de excelência médica. A gente, como eu falei antes, tem a maior empresa de defesa que tem aqui a sede em Orlando, com muito dinheiro do governo fluindo para essa empresa, né? Então, o que faz com que Orlando seja um bom investimento, não só para quem está procurando uma casa de férias, aquela casa que você aluga como se fosse um hotel. Quem está querendo investir também numa casa para alugar por um ano inteiro, deixar a casa sempre alugada e nunca usar, o que não falta é demanda em Orlando com esse crescimento. E o tipo de casa, Léo, mais vendido em Orlando, né? Vacation home ou residencial? Você acha interessante investir em uma vacation home agora, nesse momento? Olha, a gente quer saber, eu também. Essa talvez seja a pergunta mais difícil de responder agora, exatamente nesse momento, porque eu gosto de dar uma resposta mais cartesiana, né? Então, faltam dados para que eu consiga dar uma resposta com bastante fundamento. Precisão aqui por trás, porque tem muita lacuna a ser preenchida, né? Então, obviamente, nesse momento, não tenha dúvida que investir numa casa residencial um momento, ele é super propício. Está faltando casa,
De novo, faltam 7 mil casas que precisam ser construídas para poder atender, né? A demanda que já está reprimida, né? Você falou algumas vantagens já, né? Assim, você falou algumas vantagens já. Você falou algumas vantagens já de tanto investimento está tendo. Agora, a casa de férias, ela tem aquele negócio legal que você usa ela, né? Então, ela é mais rentável, em regra geral, ela é mais rentável, e ela é uma casa que você também usa. Né? Então, e que o turismo não para na cidade. Ela tem um outro atrativo. Então, a grande dúvida agora, tá bom, como é que vai ficar a rentabilidade dela depois que os parques voltarem? Isso, a gente não tem uma resposta ainda. Né? A gente ainda não sabe certinho como é que vai ser essa volta. Eu acredito que a gente vai voltar, a gente tem uma barriga de rentabilidade. Todos, pelo menos os nossos clientes, conseguiram não pagar financiamento durante 3 meses, então essa barriga ela foi atenuada, né? Ficou mais leve, porque no final do dia um custo que estava na mesa você também não teve, né? Mas tem uma dúvida, como é que vai ser esse crescimento. Mas eu continuo acreditando que a casa de férias é um investimento bacana, eu só não consigo, nesse momento, dar a resposta que eu normalmente dou, cheia de número, cheia de embasamento. Não, legal. Eu estou uma dúvida minha aqui também de comprar, investir na planta. Se existe desconto, se ou à vista já tem um desconto, como que é essa questão de pagamento, financiamento? Eu não entendo nada. Eu acho que pode ser dúvida de mais pessoas aqui também, né? Tá, vamos lá, Paula. Essa é a maior diferença do investimento imobiliário nos Estados Unidos para quem está acostumado a investir em imóveis no Brasil. No Brasil, se você chega numa construtora, compra um imóvel na planta e você fala que vai pagar à vista, você tem um tapete vermelho e todo mundo fica super feliz. Né? Aqui é o oposto. Por quê? Primeiro, o custo do dinheiro aqui é nada, principalmente para uma empresa do tamanho da Lennar. Né? Só para a gente tentar entender o tamanho da Lennar, ela entrega uma casa a cada 10 minutos. Cruz! Sério? Né? Então assim, é um volume muito grande. Né? Então, é muito dinheiro. Ela tem em caixa 700 milhões de dólares e ela tem 300 milhões de dólares de empréstimo aprovado para, se ela quiser, então ela tem $1 bilhão de acesso a dinheiro. Então, se você chegar lá e falar, eu vou pagar na planta, isso não faz diferença. Não faz diferença. Hoje, em Orlando, é muito difícil você não comprar uma casa na planta por um motivo simples. Como falta casa, toda a casa pronta foi vendida. Né? Tem que esperar. Mas você não tem um benefício porque você vai comprar na planta. Entendi. E em relação a pagar à vista, para a construtora não tem diferença, porque na hora da escritura, que é quando ela recebe o dinheiro, que ela constrói com o dinheiro dela, você só paga na hora da escritura. Você paga um pouquinho antes, 10%, que é quase que um depósito de boa-fé, né? E todo o resto vai ser pago na escritura. E lá na escritura, se você estiver financiando, o banco vai pagar na mesma hora, não tem diferença. O banco não paga 2 dias depois. Pelo contrário, ele paga no momento da escritura. É o mais barato. Você está lá na escritura, daqui a pouco chega a informação que caiu o depósito do banco e a chave é liberada. Né? Então, não tem esse benefício. Agora, as poucas vezes, quando é que você tem uma oportunidade, que é raro, mas às vezes ela surge. Então, vou dar um exemplo para você. Tem uma escritura agendada para amanhã, e na hora da escritura, por algum motivo, tem alguns motivos que isso pode acontecer, o cliente não consegue honrar o pagamento. Ou seja, na hora da escritura, ou ele não comprovou a origem do dinheiro, e aí a construtora não pode aceitar, ou deu um problema no financiamento dele, não importa qual seja o problema. O resultado final é a construtora tem uma casa pronta que o cara não levou. Quando isso acontece, para a construtora isso é um problema. Porque, lembra, ela construiu com o dinheiro dela, para você. E o dinheiro dela está parado ali. Então, ela precisa pegar esse dinheiro de volta para construir uma outra casa. Né? Então, aquele dinheiro empatado é ruim para a construtora. Além disso, ela passa a ter que pagar o IPTU, a conta de luz, a conta de água e o condomínio.
Então, ela passa a ter um custo dali. Então, quando isso acontece, às vezes, né, você consegue ter uma oportunidade. Mas quando eu falo uma oportunidade, o brasileiro ele acaba tendo... Como o brasileiro é que nem o Thanksgiving, né? Que é metade do dobro, né? Então, o brasileiro infla preço para dar desconto grande. Isso não acontece. É normal, né? Então, você não vai ter em nenhuma situação, poxa, tem 10% de desconto. Isso não existe. Né? O que vai acontecer algumas vezes é numa casa de 450, 480 mil, a construtora dá 15 mil, que a gente chama de incentivo, né? A gente não chama nem de desconto, porque na prática não é um desconto, né? Ele é um incentivo que vai normalmente contra os custos da aquisição de uma casa. Então, essa é a dinâmica. Ela é diferente do Brasil. E é interessante que a tua pergunta ela tem uma derivada dela. Né? A gente, quando está batendo papo com o pessoal na loja, de vez em quando, primeiro a gente não... A nossa característica é não forçar uma venda, né? Então a gente não fica fazendo pressão para uma venda acontecer, por mais que a gente precise que ela aconteça, né? Mas o que a gente fala para o cara? Olha, a compra, ela acontece ou ela vai acontecer quando você estiver preparado, quando você achar que é o seu momento. Só tem uma coisa. Quando for o teu momento, e você escolher a casa e falar 1, 2, 3 já, para de negociar, porque não tem negociação. E se você ficar tentando negociar, alguém compra. Vai perder tempo. Né? E aí, então, não tem aquele negócio, não, sabe, aquela barganha do final. O americano ele é muito cartesiano. Você quer a casa, o americano separa para você por 24 horas, não assinou o contrato e não pagou, libera para o mercado e vai ter comprador. Né? Então, essa é a única coisa que a gente fala, cara, compra no seu momento, mas quando for ele, vamos ser rápido. Compra. Vamos ser rápido. Negocia antes, faz terapia antes, mas na hora de comprar... Mas, Léo, e para brasileiro financiamento, como é que é esse esquema aí? Como é que é isso? Vamos lá. Por incrível que pareça, é mais simples o brasileiro financiar que o próprio americano. Sério? Não é que tem mais linha, tem menos linha de crédito, mas é mais simples. Por quê? O americano, todas as informações que são sistêmicas estão aqui. Então, a capacidade de escrutínio que os bancos conseguem fazer antes de te dar um crédito é enorme. Então, muitas vezes, um brasileiro ele consegue uma linha de crédito aqui para aquisição de uma casa com uma carta de um contador. Então, isso é possível. Né? Qual é a diferença? O americano, quando ele compra uma casa, ele consegue dar uma entrada pequena. Né? Agora, desde a crise de 2009, qualquer entrada menor do que 20%, ela tem um seguro em cima que acaba onerando muito a compra. Então, é raro alguém decidir dar menos do que 20% por conta desse seguro que onera a sua prestação. O brasileiro, antes da crise, a gente tinha linhas com 30% de entrada e as linhas hoje elas estão um pouquinho mais puxadas. A gente precisa dar uma entrada na casa aí de 40%. As linhas de 30% elas existem ainda, mas elas estão mais caras. E o brasileiro paga uns juros um pouquinho maior que o americano. Então, enquanto o americano hoje consegue uns juros de 3,5%, o brasileiro vai conseguir uns juros de 4,5%, 5%. Aí vai depender da sua capacidade de provar saúde financeira, tá? Mas essa é a grande diferença. Mas eles não dificultam, né? Agora, a gente também acredita que essa piora na entrada, daqui a pouco ela melhora de novo, né? Eu acho que, na verdade, todos os bancos agora, eles estão olhando o que vai acontecer no mercado de quem paga o financiamento, que é o que interessa para ele, né? Então, eles tinham linhas de 25% que não existem mais nesse momento para estrangeiro, né? Essas linhas não estão disponíveis, então não adianta, a gente às vezes fica, mas tinha, mas acabou. Nesse momento não tem, ponto. A gente não muda isso. A gente briga, mas a gente não muda, né, o mercado. Mas eu acho que todo mundo está prestando atenção no parque abrindo. Quando o parque abrir, como é que vai funcionar, né? E deixa eu só aproveitar que eu estou falando contigo e eu e você temos o chat do nosso lado.
e pintou um comentário aqui se tem consórcio imobiliário, né? E não tem o consórcio. Porém, hoje eu fiz uma reunião com uma empresa de consórcio no Brasil e no dia 19 de maio a gente deve ter uma novidade sobre esse assunto para fazer um consórcio imobiliário. Mas ainda está em fase de preparo. Ah, legal. Mas, Léo, te perguntar aqui uma outra curiosidade aqui minha. Vocês vendem essas casas de temporada? Elas são todas novas ou vocês trabalham com casas usadas? Não sei se fala isso. Ou se Como é que vamos lá. Isso é uma outra característica. Como é que eu vou estruturar a resposta de forma a não só responder você, mas explicar até um pouco mais? Uma outra característica do brasileiro é achar que o mercado usado ele é muito barato, né? Eu vou comprar uma casa usada, ele é mais barato. O que, em regra geral, tende a ser verdade, porque ela está desgastada, está depreciada. Mas no mercado, onde faltam 7 mil casas, está tudo aquecido, né? Então, você não tem um deságio tão forte quanto no mercado que não está tão aquecido. Mas, especificamente em relação à casa de férias, a casa de férias, assim como a hotelaria, ela está sempre se renovando. Então, os estudos mostram que a cada 7 anos tem grandes renovações, né? Então, tanto que a gente recomenda ao nosso cliente, de 7, 8 anos, vende a casa e compra uma nova para você se atualizar. Mas só para te dar um exemplo de 2 motivos que fazem com que a gente acredite, embora a gente possa vender uma casa usada, a gente acredite que a casa de férias nova ela faz mais sentido. O primeiro é um exemplo bobo. A gente tem um condomínio, que é um condomínio que eu gosto muito, que é o Champions Gate, que, aliás, é o condomínio que você ficou, né? O Champions Gate, a primeira entrega dela foi em 2013, se eu não me engano. Se eu pegar uma casa, não vou nem tão longe, se eu pegar uma casa de 2015 para uma casa que está sendo vendida agora, só em coisas que foram colocadas a mais na casa, você tem quase $20 mil a mais de valor, né? Então, você tem, antes era granito, agora é quartzo. A casa agora é toda preparada com Wi-Fi e já vem com roteador. Os eletrodomésticos que vêm na casa, geladeira, máquina de lavar, tem um padrão acima. Então, o somatório disso tudo dá algo próximo de $20 mil. Segunda coisa, uma casa nova tem garantia. Então, já que uma casa de férias, ela também é um negócio. Então, se eu tenho uma casa que tem garantia, o custo de manutenção do meu negócio, ele está mais controlado, né? Então, você tem uma garantia que primeiro ano é para tudo, 2 anos para energia e hidráulica, 5 anos para ar-condicionado e 10 anos para fundação, né? Então, você está contendo muito o teu custo de manutenção. E a terceira coisa, quando você está comprando uma casa usada, o preço é o preço, o custo é o custo. Quando você está comprando uma casa nova, a gente tem conseguido, em regra geral, de pelo menos uns $5 mil de ajuda da construtora nos custos. Isso não acontece numa casa nova, né? Então, obviamente, todo produto tem seu lugar no mundo, né? Mas quando eu invisto em casa nova, né? Então, assim, essa é a minha decisão, é a decisão que eu levo para a minha família. Tá? Minha mãe acabou de investir numa casa de férias, então... Você me mostrou quando eu fui aí, onde estava sendo construído. Estava decorando, eu estava construindo. Já ficou pronto, então, né? Então, está totalmente pronto, já está girando a casa. E, curiosamente, você que gosta de mídia social, a primeira pessoa que ficou na casa era uma influencer. Com 5 milhões de seguidores, então foi mó barato, que logo a primeira pessoa deu uma bombada na casa, né? Então foi legal. Então, a gente acredita que a casa de férias, a nova, ela tem muito sentido, né? Agora, você pode mudar no futuro? Pode, mas por enquanto, eu brigo por inventário. Né? A gente tem uma briga por inventário. Às vezes, por exemplo, dar um exemplo para você. Tem uma moça agora
que ela quer uma casa num condomínio chamado Story Lake. Uhum. E ela está na fila. Né? A gente tem uma fila até um pouquinho mais curta do que a normal, mas ela está na fila. Né? E aí, outro dia, eu botei ela para falar com o vice-presidente da construtora, porque ela achava que não era verdade. Né? E eu falei, cara, eu quero muito vender para você. Eu não tenho. Tá? Tem uma fila. Por quê? É uma outra coisa. A gente está numa crise e a primeira coisa que a construtora se preocupa é com o investimento de todo mundo, né? Com a preservação do investimento. Então, o que a construtora fez? Ela diminuiu o volume de construção, mesmo com o déficit, ela diminuiu para preservar valor. Legal. Então, isso é ruim para mim, porque eu tenho menos casa para vender, mas faz sentido, porque você está preservando o valor. Embora, Paula, tem uma coisa que também é muito curiosa, se você fizer uma análise de todas as crises que aconteceram nos Estados Unidos, tirando 2008 e 2009, que a crise aconteceu no mercado imobiliário, ou seja, era a crise do mercado imobiliário, em todas as outras, não foi, o preço do imóvel não foi afetado. Né? Então, ele podia diminuir o crescimento, mas ele não caía. Né? Incluindo 2001, quando as torres foram derrubadas. Sim. Eu até ia perguntar sobre isso. O que você acha, né? E o que você tem conversado com o pessoal do segmento sobre o valor delas depois do Covid. Né? A gente entende que não vai ter uma mudança. A Orlando foi escolhida em 2018 e 2019 pela Forbes o melhor investimento imobiliário dos Estados Unidos. Então, não sou eu falando, não é a Lenar falando, é a Forbes, né? E ela tem lá, obviamente, quando ela escolhe alguém, aliás, quem entrar no nosso site tem uma área de notícias, e eu traduzi a notícia, botei lá no nosso blog, mas com link para a notícia. Da Forbes, né? Então, quando ela escolhe, não é sorteio, né? Então, ela tem um critério e ela explica o critério dela, né? E ela dizia, em 2019, que ela via Orlando crescendo nos próximos 3 anos a mais ou menos 30% de valor em 3 anos, né? Isso é bem acima da média nacional, que é de 4% ao ano. Isso é bem acima. Tá bom, pode ser que agora cresça um pouco menor, mas mesmo que a gente cresça no número... 2001, os imóveis cresceram 4%, né, pós-atentado terrorista. Né? Então, a gente entende que é muito possível continuar, no mínimo, na curva de crescimento de 2001 ou do histórico. Né? Talvez não vá crescer como estava crescendo 8% ao ano. Talvez 2020 cresça um pouco menos do que 8%. Mas perder valor, a gente não vê esse cenário, porque os fundamentos não mostram isso. Né? Até uma comparação interessante, só para você entender. Todo mundo que estuda o mercado imobiliário diz que é saudável o inventário de casas à venda representar 6%, 6 meses de venda. Então, o que eu tenho de inventário deveria representar 6 meses de venda. Hoje, nós temos 2 meses de venda. Tá? E na crise imobiliária, nós tínhamos 24 meses. Então, repara como os fundamentos... isso que é legal, a comparação. Agora, né? Eu tinha 24 meses numa crise, eu tenho 2 meses agora. E, curiosamente, a gente está mais ou menos no mesmo preço. E aí você vê direitinho porque que lá era uma bolha. Né? Eu tinha um preço com 2 anos de estoque. Eu tenho agora o mesmo preço. Orlando é muito mais barato do que a média dos Estados Unidos. Tá? Por exemplo, uma casa, só para ilustrar, uma casa de 8 quartos que a gente vende no Champions Gate por aproximadamente $580 mil, essa mesma casa, se eu boto ela num caminhão, coloco em São Francisco, ela vai custar uns 2 milhões e alguma coisa. Sério? A mesma casa. Porque o pé quadrado, ou o metro quadrado, em Orlando, ele é muito mais barato. Ele ainda é muito mais barato. Morar em Orlando ainda é barato, né? Mas porque, assim,
não sei se eu não sei, né? Mas assim, um lugar onde tem tanto investimento, né? Projeção, onde tem tanta Mas coisa. olha a curva, é que a gente é criança. A gente é criança. É muito interessante olhar a curva de crescimento. Entendi. Até pelo ponto de vista de turismo. Olha só um dado. Em 99, antes do atentado terrorista, nós tínhamos 35 milhões de turistas. Então vamos segurar esse número, 35 milhões de turistas em 99. 2003, ou seja, no meio aqui eu tive atentado, né? 2003 eu tive 43 milhões, né? Ou seja, muito rápido eu cresci 10%, né? Mas é muito rápido, mas foram 4 anos. Nos outros 6 anos, ou seja, aliás, nem 6, 5, né? De 2009, de 99 a 2018, não, minto, 6 anos, estou nem fazendo conta. Em aproximadamente 11 anos, não é isso? Não sei, 2099 já. O ponto é, em menos de 20 anos, a gente dobrou o turismo. E se você vai olhar por que dobrou o turismo nesse período, porque teve muito investimento. É o Harry Potter, é o Avatar, é Montanha-Russa Nova no SeaWorld, é o Legoland, é todo mundo. Então, se você olhar a curva, por exemplo, todo mundo que vem aqui a Orlando hoje vê a Universal. A Universal ela foi inaugurada em 98. A Universal é nova. Quando a Universal foi inaugurada, o Magic Kingdom tinha 27 anos. Né? Então, ela é nova, ela é muito nova. O Mall at Millenia, que todo brasileiro adora visitar, é de 2004. Então, é tudo muito novo, embora não pareça, mas é tudo muito novo. Né? Então, eu acho que aí depois você tem o crescimento populacional e todas essas outras empresas, que não só turismo, vindo para cá. Né? A Amazon acabou de abrir, muito perto do Champions Gate, em Lakeland, um armazém. Ela abriu 1.000 empregos. Caramba! Então, eu acho que tudo isso é muito novo. Então, a gente ainda é um lugar barato, como o Glauco, que você conhece muito bem, gosta de falar. Orlando ainda é roça com parque. O que faz dessa cidade, na verdade, ela mais especial ainda. Porque eu estava comentando no bate-papo ontem que tem um negócio que é muito bacana. Eu não moro na zona turística, né? Eu moro numa zona absolutamente residencial, né? Embora eu lave louça vendo os fogos da Disney, né? Mas eu não estou na área turística. Então, eu tenho o paradoxo de estar tão perto que eu vejo os fogos lavando a louça, mas no final da minha rua, dentro do meu condomínio, tem uma plantação de blueberry. Que legal. Então, assim, quem não conhece Orlando, e por isso a gente fala do Orlando além dos parques. Eu quero esse e-book de 50 lugares. Porque tem muita coisa para fazer que não tem nada a ver com o parque. E são coisas muito legais, né? Muito legais e baratas. Elas são legais e baratas. E tem coisa até gratuita, né? Muito. A gente conversou sobre isso. Mas o Léo tem umas enquetes aqui, resultado de enquete. Você já pensou em morar nos Estados Unidos? 66% dos participantes pensam em morar, mas no futuro. E aí tem outra também, se pretende investir em um imóvel em Orlando e sua principal motivação. 45% querem proteger o patrimônio, dolarizando parte dele. Né? Que essa e a história mostra que faz bastante sentido, né? É a estratégia, né? Assim, assim, falar duas coisas. Em relação a morar, tá? Uma coisa, só estamos com o pessoal aqui na linha com a gente, no final eu vou lançar também um link, porque na terça-feira a gente vai ter um webinar, aí eu vou estar fazendo o seu papel, né? Eu vou bater o papo com o Ednei. O Ednei é o CEO da One Vacation Home, você também conhece o Ednei. Ednei maravilhoso! Né? E ele vai falar para a gente sobre administração de casa. Né? Que legal. Então, agora, para quem está falando de pensa em morar no futuro, o Ednei fala no dia 5 de maio. No dia 12 de maio, né, é só prestar atenção nas nossas redes sociais, mas no dia 12 de maio, a gente vai ter um advogado de imigração falando sobre imigração. Né? Você manda esses links, porque tem um papo bacana. É um papo muito legal, tá? Porque é importante vir, mas é importante vir direito. Certinho. Mas falando de proteção de patrimônio, né? O dolarização,
de capital, primeiro, a gente acredita tanto que a gente tem, né? Então, essa é a primeira coisa. Eu acredito tanto que eu convenci minha mãe a ter, né? Primeiro, é importante que você passe a ter um patrimônio em moeda forte e você também passa a ter uma receita em moeda forte. O que é engraçado, que no primeiro momento você quer o dólar barato, depois você quer o dólar mais caro, porque você começa a receber receita vivendo em dólar. Você quer que ele esteja lá, 7, né? Mas uma coisa que é muito curiosa, eu sei que nem é essa pergunta, mas ela acaba motivando falar disso, é que tem muita gente que fala assim, mas o dólar está caro, né? O dólar não está caro, o dólar é o dólar. Porque o que está caro, por exemplo, vou dar um exemplo para você, só para fazer um comentário bem simplista, eu estou simplificando o mundo, mas pensa o seguinte, se você fala assim, esse carro está caro, para você comprar ele, você negocia, porque está caro, algo que está caro, você negocia e tenta comprar mais barato. Você não negocia o dólar é o dólar. O dólar ele reflete um momento, a diferença de economia entre duas economias, incluindo nessa diferença o risco político, que está lá também nessa diferença, né? Mas no dia, eu nem me lembro, mas há 6 webinars atrás, eu tive o prazer de conversar com a Juliana Scolari, que é o head na Flórida, para a América Latina, de uma das maiores empresas de remessa do mundo, que é a Money Corp, né? E eu fiz uma pergunta para ela, não me lembro nem se foi no bate-papo ou se foi antes, mas eu perguntei para ela o seguinte, vem cá, algum cliente teu que precisou fechar câmbio no momento onde a gente achava que o dólar estava alto, algum cliente teu se arrependeu? E ela me deu uma resposta muito curiosa. Ela falou, Léo, o único cliente arrependido é o que não fechou. Né? E ontem eu preparei um material que não é para esse bate-papo, que é um material, inclusive, que vai ser muito usado internamente, né? Mas olha como é que são as coisas. Em agosto de 2017, nós recebemos um cliente lá no nosso lounge, no Rio de Janeiro. Esse cliente tinha dinheiro para comprar uma casa à vista, de que na época, a casa que ele queria comprar era uma casa de 6 quartos. E na época, aquela casa custava $474 mil. Então, agosto de 2017, $474 mil, o dólar estava 3,3. Era o valor lá. A resposta dele foi, pô, tá caro o dólar, eu vou esperar. Imagina agora. Eu vou esperar o dólar cair. Né? Ele teve outras oportunidades, mas tem o seguinte, quando você não compra o primeiro, você se coloca num clinch emocional. Porque agora você tem a sensação, putz, eu estou perdendo. Mas o dólar não volta. Quer dizer, não é que não volte, óbvio que ele pode cair um pouco, mas o preço da casa está andando. Né? O preço da casa também está andando, a rentabilidade também está andando. Né? Então você vê, passado 2 anos, o cara que tinha o dinheiro para comprar a casa, não comprou, era um sonho para ele, ou seja, não é só o ativo, era um sonho, era algo que ele queria. Ele não executou aquilo, e agora, aquela casa que custava 474, a gente está vendendo a 545. E o dólar, que era 3,3, hoje estava 5,3, 5,4. Né? Então, você vê que essa questão, a gente tem um outro cliente que comprou a casa, recebeu, e não tinha preparado a questão de mobiliar a casa. E aí tinha que mobiliar em janeiro. Ele virou para o Glauco e falou o seguinte, vou esperar o dólar cair. Meu Deus. Moral da história, a casa que não é mobiliada, você não aluga. A casa de férias. Né? Não vai rentabilizar. Então, acabou de subir o dinheiro a 5,2. Quando ele podia ter subido o dinheiro a 4,3, 4,3, essa ordem de grandeza. Né? Então, esse negócio, assim, a gente não vive de aposta. Então, eu não consigo... Aliás, se eu conseguisse, estava milionário. Né? Quando o dólar sobe, quando o dólar cai. Então, a gente... Até a máxima, o dólar é o dólar. E no longo prazo, lembra? Uma casa não é uma ação que você compra para vender. O que o mercado chama de day trade. Você não compra de manhã para vender de noite. Uma casa você compra para ficar anos com essa casa. Né? Uma casa de férias, a gente espera que você fique entre 8 a 10 anos com ela. Uma residencial, você pode ficar bem mais tempo com ela. Então, se você olhar todas as curvas históricas,
no longo prazo, esses picos, eles viram uma reta. Eles não fazem diferença. Então, a gente precisa pensar nisso. Isso é um investimento de longo prazo. No longo prazo, assim, eu posso olhar 30 anos para trás e mostrar as curvas que a gente tem. E lembra, a gente gosta de número, a gente gosta de fundamento, né? Então, a gente consegue sentar e falar, olha o crescimento aqui nos últimos 30 anos, olha a taxa do dólar, olha o pagamento de aluguel, olha como isso faz sentido, e olha como... Agora, vamos lá, vamos olhar o pico de 2002 com Lula sendo eleito, vamos olhar todos esses picos que a gente achou que o dólar estava muito alto, e vamos ver se eles influenciaram na curva. E você vê que quando você olha num gráfico longo, aquele pico ele esticou e virou uma retinha, né? Então, assim, amanhã sempre pode ser melhor. Mas, né, assim, só para... Desculpa, a gente fica... Eu sou prolixo, né? Então, às vezes, eu me entro. Mas a mesma coisa um amigo meu, só que esse é pior. Um amigo meu não comprou porque tinha medo. Eu até brinquei com ele. Falei, pô, você tem imóvel no Brasil e não tem medo. E tem medo nos Estados Unidos? Pô. Você precisa de médico. Mas, tirando isso, esse cara, diferente do outro, ele não tinha tanto dinheiro, né? O dinheiro dele era contado para dar entrada e mobiliar a casa. Era um dinheiro mais contado. Moral da história, esse cara hoje não compra mais a casa. Porque a casa que ele queria comprar valorizou em quase $30 mil e o dólar deu uma pancada. Então, esse cara, ele não, por mais que ele se arrependa e fale, não, eu quero fazer agora, esse cara não consegue fazer. Não compra. Né? Então, você botou num clinch. Não, muito legal as explicações, assim. Entender um pouquinho, né? Agora, eu fico numa dúvida, assim, muita gente pergunta, mas você fica em casa, o hotel, ele te dá lá toda assistência de acordar, ter um café, ter uma limpeza. E eu me surpreendi, né, quando eu fiquei, porque tem esse serviço. A gente cuida bem, né? A gente não, o Ednei. O Ednei cuida bem. Arrasou. Eu não sabia, é tanta tecnologia que você não sabe nem abrir a porta, não sabe desligar a caceta do ar-condicionado. Eu tava um frio do caramba na casa. Falei, como é que eu mexo nisso aqui, Ednei? Era só fazer assim, igual uma torneira. O ar-condicionado liga e desliga. Incrível. Então, assim, tem essa facilidade de você escolher, vai lá no supermercado, escolhe o que você costuma comer no seu café da manhã. Quer tapioca, tem tapioca. Quer o que você quiser lá, você consegue tudo. Tem um serviço de concierge, eu acho que ele é muito bem feito, mas eu acho que, quando a gente compara com o hotel, né, eu acho que agora, mundo pós-coronavírus, eu acho que, se a gente imaginar as pessoas mais paranoicas, no hotel é gente pra caramba passando, tocando em tudo que é lugar. Né? Numa casa de férias, ninguém entrou. Exato. Aliás, o único risco que você tem é a maçaneta da porta, e cá entre nós tem que ter um maluco que fica andando pelas casas só passando a mão na maçaneta. Né? Então, a gente acha que a gente vai ter esse atrativo adicional. A gente tem mais conforto, a gente tem uma cozinha que faz toda a diferença, ou seja, quando você não vai para o parque, ficar no quarto de hotel é impossível, ou na casa é um prazer. Exatamente. Lazer. Se você pensar que os parques vão diminuir a capacidade, talvez você, para ir a todos os parques, precise ficar uns dias, ou ter uma entre-safra entre um parque e outro, de um dia sem fazer nada. E a casa de férias também vai entregar para você um atrativo melhor, porque você consegue ter uma piscina, uma jacuzzi, Caramba, tinha um despertador aqui. Uma cozinha. Então, tem várias coisas que a gente acha que a casa de férias vai se posicionar. E tem um número interessantíssimo. Não tem casa de férias em qualquer lugar, né? O zoneamento da cidade só permite casas para aluguel de curta temporada em Kissimmee ou em Davenport. São os dois lugares. Em Kissimmee a gente tem o Story Lake, em Davenport a gente tem o Champions Gate. Né? Então, não é em qualquer lugar. Mas nesses lugares aonde casas de férias são permitidas, no ano passado, as casas de férias pagaram mais impostos de turismo, que os hotéis. Então, isso é uma sinalização bem interessante. Aonde a gente estava junto com os hotéis, a gente teve um recolhimento de imposto maior do que os dos hotéis. Isso é um dado bastante interessante.
Legal que a estrutura, né, e esse conforto não é só na casa, né? O condomínio em si tem uma estrutura incrível, bem legal também de lazer, né? Eu andei com meu marido e minha filha. Ela adorou, a gente gostou, tem tudo, né? É muito legal. Restaurante, massagem, piscina. O condomínio ele é muito prazeroso, assim, é muito legal você ver as famílias no condomínio, as pessoas se divertindo, é realmente bacana, né? E é um valor agregado diferente, né? Lembra, 90% que vem para cá são americanos. O brasileiro, ele tem uma característica muito específica. Ele entra no parque quando o parque abre. Ele é o primeiro a entrar. Ele sai quando o gari expulsa. O cara está limpando o parque e fala, por favor, eu preciso terminar de limpar, você pode sair? E quando a gente não está no parque, a gente está no shopping. O americano não vai para o shopping, porque ele compra na casa dele. Ele não precisa viajar para Orlando para comprar. Não é para compra. Né? Até porque é muito mais fácil, né? E ele não tem essa loucura de ser o primeiro a entrar no parque. Então ele curte a casa de manhã, ele come em casa, ele pega uma piscina e depois vai para o parque. Então, é uma outra dinâmica, né? Ele a maneira de fazer é totalmente diferente. E o brasileiro ainda não é. O Casa de Férias, o brasileiro está descobrindo. Como comprador, o brasileiro é relevante. Ele tem lá os 20%, 25% em casa de férias, né? Agora, como quem aluga, o brasileiro ainda está descobrindo, né? Então, ainda é uma novidade. Ainda é uma novidade. Tem muitos influencers ficando em casa de férias, né? Então a gente tem sempre. Quando eu fiquei, muitas amigas minhas com filhos perguntando como é que era, pô, gostei. Porque é uma novidade, né? Mas quem fica. Mas tem uma coisa: quem fica não volta. Não volta para um hotel. Eu não vou. Fala, é isso que eu quero. Não, eu tenho marido nutricionista, então facilidade de ir no supermercado, ele cozinhar, a gente comer, ter esse momento ali só a gente em casa, liberdade, conforto. É muito legal, é muito bacana. Eu ouvi, não sei se foi uma amiga minha, alguém falou também sobre quando você compra a casa, se é melhor colocar o nome da sua empresa na escritura, se é melhor, existe isso, Léo? Na verdade, assim, primeiro tem algumas diferenças fiscais. Então, a gente até teve um webinar específico com contador, eu não sou contador, né? Então, na verdade, assim, tudo que eu falo é com base na minha experiência, né? Mas a gente sempre deixa claro que... Esses que passaram, a gente consegue ter acesso ao link disso? Consegue, está tudo no nosso canal do YouTube. Aliás, quem for lá, por favor, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, ative o sininho, dá o like. Aquele famoso, por favor. Mas... assim, a gente tem hoje 90% dos nossos clientes colocaram a casa numa empresa, até por uma visão, essa casa é de fato um negócio, né? Existem algumas eficiências fiscais de você colocar a casa em nome de uma empresa, então é mais eficiente, né? O contador consegue dar essa resposta de forma melhor. Existem as proteções patrimoniais, que também o contador ou um advogado, a gente tem todo o time para ajudar, eles explicam isso com mais profundidade. Mas a nossa recomendação, você não é obrigado a colocar, de maneira nenhuma. Temos clientes que não colocaram, estão felizes, estão ganhando dinheiro e não vão ficar de castigo por conta disso. Mas a nossa recomendação é que coloque, que faça tudo direitinho, estruturado, né? E tem uma questão de imposto sucessório nos Estados Unidos, que normalmente você coloca a casa dentro de uma empresa, você aumenta a sua proteção para impostos de herança e tudo mais. Então, é bacana, mas a gente sempre recomenda. Bate um papo com o contador, porque ele vai conseguir te explicar isso na vírgula. E os empreendimentos da casa de férias que vocês têm, né, o The Florida Lounge, assim, negocia? Hoje a gente tem, na minha opinião, né? A gente tem os 2 melhores condomínios de férias em Orlando e eles têm características muito diferentes. A gente tem o Story Lake, as casas são muito parecidas, tá? Na verdade, quase todas são iguais, inclusive as plantas. A gente tem o Story Lake, que fica em Kissimmee, e a gente tem o Champions Gate, que fica em Davenport, né? Qual é a grande diferença? O Story Lake está muito próximo de tudo. Ele é um condomínio que
o máximo de distância que tem são 15 milhas de distância para fazer. Então, assim, ele é perto de tudo e você consegue chegar, por exemplo, no Hollywood Studio em 4 minutos. Então, é muito rápido. Se todos os sinais estiverem abertos em 4 minutos... Essa é uma vantagem, né? Não, isso é uma vantagem. Assim, não tenha dúvida, é uma vantagem. Ele é mais caro, porque o terreno dele é mais caro. Né? Não é mais caro porque a construtora quis, é mais caro porque foi mais caro. Mas é mais caro porque é próximo mesmo? O terreno foi mais caro, porque ele está mais na meiuca, assim, ele está muito perto de todos os outlets, você consegue fazer quase tudo sem pegar a via principal da cidade, que é a I-4, então está muito bem localizado. E tem uma taxa de ocupação acima de 80%. O Champions Gate, ele em média está 10 minutos mais longe de tudo, né? Mas ele tem 3 campos de golfe dentro dele, ele é extremamente arborizado, tem 7 quadras de tênis. Quando ele ficar todo pronto, vão ser 3 clubes, sendo que um dos clubes é gigante, né? Então, ele tem o seu lugar. Tem até campeonato lá, né, Léo? Tem campeonato de golfe, tem o Florida Cup, acontece um bom pedaço dele dentro do Champions Gate, as festas acontecem lá, né? O Oasis Club, cara, é muito grande. Assim, é muito difícil a gente visitar o Oasis Club com um cliente e o cara não ficar louco, porque ele é lindo, né? É mesmo. Então, assim, então o Champions Gate tem uma imponência enorme. E agora, eu não sei te precisar o quanto vai ficar mais rápido, mas aonde você ficou, tinha um matagal, literalmente do lado, que não existe mais. O matagal, na verdade, tem um monte de casa, e tem uma rua. E essa rua vai fazer com que o Champions Gate se conecte direto na 192, que é uma grande avenida de turismo em Kissimmee. E o que eu ouvi dizer é que isso encurta em 5 minutos o trajeto para Disney. Que legal! Então, assim, eu fiquei impressionado, primeiro que eu não sabia que ia nascer uma rua ali, ela nasceu do dia para a noite, então você vai um dia, no dia seguinte a rua está lá. Mas é igual aqui no Brasil. É igualzinho, mas é bom que está todo mundo acostumado, né? Então, o Champions Gate vai ficar ainda mais competitivo, né? E é o meu preferido, porque eu não gosto desse negócio de muita casa próxima, eu gosto dessa amplitude dos 3 campos. Né? Tem 8 quadras de futebol, tamanho oficial, né? E tem, na entrada do condomínio, 24 restaurantes. Então, é uma estrutura ímpar, né? Então, assim, eu acho que no final é um pouco de gosto, né? Não tem, esse é o melhor. Eu acho que é um pouco de gosto. O resultado financeiro é muito parecido. O Story Lake, ele tem... Você falou, eu não sei se eu peguei certo, que a casa que uma mulher quer, ela tem que esperar. Isso depende do tipo de casa, né? Para esperar. Hoje no Story Lake todas. Então, assim, hoje no Story Lake você não consegue falar... Você não consegue falar 1, 2, 3, já me dá uma casa, né? Entendi. Óbvio, tem casas que demoram um pouco mais, casas que demoram um pouco menos. Em regra geral, você vai esperar um mês aí para executar a compra. E a gente tem todo um aconselhamento que a gente faz para ganhar tempo. Então, todo mundo que compra uma casa vai ter que mandar dinheiro para os Estados Unidos, porque a casa está aqui. Então, o que a gente já faz para todo mundo? Cara, vamos aprovar o seu limite de crédito no Banco Central, porque é uma etapa burocrática. Já adianta o processo, né, Ela precisa ser feita. Uma outra coisa que a gente gosta de fazer é, olha, vamos pré-aprovar o seu financiamento. Se você vai financiar a casa, se você não vai comprar à vista, vamos aproveitar essa espera e vamos preencher ela, né? Então, legal. A gente dá esse incentivo, por quê? Porque na hora é tudo mais simples. Você já sabe que você já está aprovado, você já sabe quanto vai custar, não precisamente, porque todo banco, quando ele te pré-aprova, ele te dá uma ordem de grandeza. Mas ele só vai fechar valor de taxa, valor preciso da entrada, um mês antes da entrega da casa. E isso faz algum sentido. Nenhum banco pode falar, não, daqui a 6 meses o teu juros vai ser tal. O mercado pode mudar. E se mudar, vai todo mundo mudar junto, né? Mas ele te dá uma ordem de grandeza e você sabe minimamente o que precisa fazer. Então, a gente costuma brincar que é difícil alguém não ser aprovado. A diferença é que você tem um banco que vai te pedir, como eu estava te dando de exemplo,
uma carta do contador. E, de repente, eu vou chutar os valores só para ninguém se apegar a valor, tá? E vai te dar uma taxa de 8% ao ano. Né? Lá no outro extremo, vai ter um banco que vai te pedir exame de saúde, vai saber se você tem cárie, vai pedir para você dar 3 pulinhos, vai pedir um monte de coisas, mas, de repente, vai te dar uma taxa de 4,5%. Né? Então, se você consegue prover todas as comprovações que esse banco aqui, mais careta ou mais chato, está pedindo, legal. Mas o brasileiro, não é só questão de ser brasileiro, a dinâmica contábil, inclusive. Então, todo mundo que é empresário, é muito comum não ter salário, não ter prolabore, tirar tudo como lucro no Brasil. Isso é algo comum no Brasil. E o americano não entende isso. Como que você trabalha e você não tem salário? Então, você não trabalha, você só tem lucro. Então o americano dá um clinch nessas horas. Aí você acaba precisando preencher algumas lacunas, mas, em regra geral, assim, no final, a gente brinca que tudo acaba bem. No final, tudo acaba bem. Mas o Champions Gate também está nessa dificuldade? Tem que esperar um pouco? Não, ele tem algumas plantas, sim. Então, por exemplo, a planta que você ficou, que é uma townhome, não tenho agora. As casas maiores, eu tenho poucas, mas tenho. As casas intermediárias, também bem pouquinho. Mas aqui você ficou com aquela casa geminada, essa eu preciso esperar pelo menos... tudo bem que vira o mês amanhã, né? Mas os próximos 15 dias eu devo ter alguma coisa, entendeu? Mas assim, no final, sempre vai aparecer alguma coisa. E aparece primeiro para a gente, porque, lembra, a gente tem no nosso sobrenome, a gente tem o nome da construtora, né? Isso ajuda. Muito legal esse respaldo de vocês, né? Porque é excelente ter esse respaldo, não para a construtora daí da Flórida, né? Não, dos Estados Unidos, não é só da Flórida, não. Mas na Flórida, é legal, você até levantou uma bola legal. Ela é maior dos Estados Unidos, mas na Flórida, ela é muito maior do que a segunda. Porque quando ela não era maior, ela já era maior na Flórida. Porque a origem dela é Miami. Então, a Flórida é a casa da Lennar. Né? Legal. Então, ela já era muito grande. Quando ela virou a maior construtora, que foi na virada para 2018, ela virou através da compra de uma outra empresa, chamada Call Atlantic. Quando ela comprou a Call Atlantic também era grande na Flórida. Então, ela ficou gigante. Né? Só para você entender o tamanho, né? A Lennar está construindo, nesse momento, 70 condomínios em Orlando. E no ano passado entregou 3.500 casas aqui em Orlando. Só para entender. Muito grande, né? Não, você falou a cada 10 minutos é coisa pra caramba, cara. É muita casa. Mas, Léo, o que você acha legal aí, antes da gente liberar aquele e-book? Complementar. Eu até dei um play aqui que eu estava preocupado em agoniar todo mundo. Tiveram algumas pessoas, né, perguntando sobre o e-book. Eu liberei aqui o e-book para o pessoal baixar. Se alguém não conseguir baixar, o meu e-mail é leonardo@thefloridalaunch.com. Então é só mandar para mim que eu mando o e-book, porque para quem tiver tido algum problema e não conseguiu baixar, foi feito com carinho, 50 lugares que a gente gosta de ir, e lugares, Paula, totalmente diferentes. Tá? Tem uma fazenda aqui que é um rancho, mais ou menos uns 45 minutos, que você vai lá passear de charrete e comer debaixo de uma árvore. Uma delícia. Tem cenotes que você vai mergulhar e quando você está no meio de um lago, embaixo da terra, você consegue olhar as copas das árvores. Tem de tudo. Tem vinícola. O vinho não é bom, mas tem vinícola. Né? Assim, só não bebe o vinho. Vai no passeio, mas não bebe o vinho. Né? Então, tem de tudo. Mas, assim... Liberou onde? Como é que você botou o e-book? Aparece para mim, não? Não, para você não. Aparece para todo mundo. Né? Depois você me manda, né, seu Léo? Eu mando para você. Eu vou ser caridoso, vou mandar para você. Mas, assim, é óbvio que a gente já está 1h30 batendo papo e é muito fácil, Paulo, a gente ficar aqui 3 horas, porque, de novo, essa cidade mais feliz do mundo, é uma cidade que tem como investimento imobiliário, ela é bastante interessante. Então, dá para falar sobre horas, tirar dúvida.
O meu time, está todo mundo à disposição para explicar mais, seja nas lojas, seja por telefone, seja batendo um papo, como a gente está aqui agora. Mas, para que a gente pudesse terminar sem ser só dando tchau, eu deixei um vídeo que eu peguei na prefeitura. É um vídeo curtinho, mas ele ajuda a gente desligar nossas câmeras e deixar o pessoal assistindo, né? Então a gente se despede e é um vídeo de 1 minuto. Mas rapidinho, deixa eu dar então o último recado aqui. Gente, vocês que pegaram o meio do caminho, aí entraram, não foi no início, vai ter a gravação no canal do YouTube do The Florida Lounge. Se você quiser saber de tudo quanto é informação de você investir em Orlando, o Léo tem feito aqui, ele como mediador, trazido pessoas, contador e tudo quanto é área para esclarecer. Além do Instagram também do The Florida Lounge, quem, né, tem uma galera que veio através de mim também e tem essa vontade de investir, me manda o direct que eu passo o contato, ou o WhatsApp, o contato do Léo. Com certeza o atendimento é diferenciado, é um cara que virou meu amigo já, conta comigo sempre. Então vamos ver esse vídeo e depois me manda esse e-book. Obrigado por vocês terem ficado com a gente. Obrigado pela atenção. Espero que vocês gostem do vídeo. Ele mostra que Orlando é mais do que parque. Eu vou desligar minha câmera, vou desligar meu microfone. Obrigada, Léo. Obrigado, gente. This is Orlando. This is where we believe in magic and fantasies and wishing upon stars and the power of the imagination. This is where we believe in dreams and seeing them come true. This is Orlando, known around the world as the home of happiness, and to those who live here happily, as home. This is more than just a place to stay a while. It's a place to stay on the cutting edge. Here, innovation comes in every form. Entertainment in every variety. And thriving businesses in every size. So if you think you know all there is to know about Orlando, prepare to be surprised. Because until you get to really know this place, this community, and see all the reasons why it's so magical, rest assured, you don't know the half of it.